Olá pessoal, aqui é o professor João Melo, seguindo aí nossas sequências de vídeos na área tributária. Hoje nós vamos falar do DARF, Documento de Arrecadação da Receita Federal. Todos os tributos federais são recolhidos através do DARF. Então vamos lá. Professor, eu paguei um DARF e a cobrança foi parar lá no PGFN. Isso é possível, professor? O que eu tenho que fazer? Vamos lá. Infelizmente, isso é possível. Isso é mais comum que vocês possam imaginar. Ah, mas isso acontece só com imposto de renda, né, professor? Não. Com qualquer tributo federal, isso é possível. Seja PIS, seja COFINS, seja imposto de renda na pessoa jurídica, na pessoa física. Você paga o tributo e vai para o PGFN. Nossa, professor, que doideira! Sim, isso acontece. Por que acontece isso aí? A cobrança está lá na Receita Federal. O contribuinte é intimado e fala assim, olha, entrou uma grana aqui, eu vou pagar esse DARF, desse tributo. Vai lá, paga. Como já faz algum tempo que está em cobrança na Receita Federal, a Receita Federal já encaminhou, sem o contribuinte saber, para a Procuradoria, lá para o PGFN, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Para quê? Dependendo do valor do tributo, se for acima de R$20 mil, vai ser cobrado na Justiça. Só que tem um problema. Vamos lá. Nesse processo, para sair da Receita Federal e ir para a cobrança no PGFN, tem um delay. Por quê? Tem um tempinho. Porque lá o PGFN, eles têm que emitir uma certidão de dívida ativa desse débito. Até emitir essa certidão, até ir para a plataforma do PGFN, pode demorar até 7 dias úteis. E nesse tempo, o contribuinte vai lá e paga. O débito está lá na Receita, ele vai lá e paga. Ah, já paguei, estou livre. Depois de algum tempo, ele vê o número de inscrição daquele débito que ele já pagou, lá no PGFN, lá na Procuradoria. E depois, olha que loucura, gente. Se o débito for acima de R$20 mil, vai ser cobrado na Justiça o que ele já pagou. Isso acontece? Acontece. Recentemente comigo. Eu tenho 2 contestações lá administrativas de imposto de renda à pessoa física. O contribuinte pagou e foi cobrado pelo PGFN. Já saiu a resposta, foi cancelado o débito, foi cancelada a multa de 75% que o contribuinte recebeu lá, mas eu tive que contestar onde? Fui lá na Receita Federal. De jeito nenhum. Eu tive que contestar lá no PGFN, apresentar as guias que o contribuinte tinha pago. O outro, como o sistema de julgamento da Receita e do PGFN demoram para se conversar, eu estou com um processo lá que eu entrei em janeiro, para a Receita responder, não vai responder para mim, para a Receita responder para o PGFN, foi pedido um prazo de 99 dias. Olha, deve ser professor, mas se eu precisar de um financiamento e tal, você não consegue. Você não consegue, olha que loucura, gente. Você não consegue. Por quê? Seu nome, você pagou a dívida, mas está sendo cobrado no PGFN. Daí eu peguei, certo? Eu sou muito atento, gosto de trabalhar para os meus clientes, e eu pedi, olha, até sair essa decisão, coloca a cobrança no status de suspenso. O contribuinte poder emitir a certidão negativa, ou melhor, certidão positiva com efeito de negativa, para ele conseguir financiamentos bancários e tal. Sabe o que o PGFN respondeu para mim? Ele falou assim, olha, o seu prazo de contestação do débito acabou. Você tinha, depois da intimação lá na Receita Federal, você tinha um prazo de 30 dias para contestar e não contestou. Falei, pô,
contribuinte já pagou, gente. O que custava o PGFN colocar em suspensão esse débito? Olha, justiça fiscal, gente. Mas não ocorre isso. Não ocorre. É isso aí. Tem esse problema, acontece muito. Tem um outro cliente meu, mas eu não estou nesse processo, como ele está no judiciário, só os advogados estão trabalhando nisso. Eu não contestei administrativo, porque eles não quiseram. Falei assim, não, vamos contestar só no judiciário. Também pode. O contribuinte não precisa contestar nos dois lugares. O débito é acima de R$200 mil e o contribuinte já pagou. É da pessoa jurídica, outros tributos, não é imposto de renda da pessoa física, é COFINS, PIS, da pessoa jurídica. E aconteceu isso. O contribuinte recolheu quando estava lá na Receita Federal, mas foi nesse prazinho de 7 dias úteis antes de PGFN. Olha lá. Esse contribuinte, inclusive ficou arriscado até ter bloqueio de contas. Olha, é um absurdo, mas infelizmente acontece. Então, se vocês podem reclamar e tal, podem. Se depois cabe aí perdas e danos contra o governo federal, chame seu advogado. Mas fiquem sempre atentos, pede para o contador ficar atento, não perder prazo, porque infelizmente essa passagem da Receita Federal para o PGFN não é automática. Demora um tempinho e o contribuinte pode ser penalizado. Então, isso é o que a gente ia conversar para hoje. Se vocês estão gostando dos nossos vídeos, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. Um grande abraço.